Olá, bem-vindo ao último podcast da Terra, o podcast que é formado por 3 amigos que acham que alguém vai ter interesse em ouvir o que a gente tem para dizer sobre a vida, o universo, cultura pop, dicas de como você se tornar um milionário antes de 30 anos e muito mais. Isso aí eu quero, hein? Ai, todo mundo quer, né? Bem, eu sou a Daniela Graner e eu estou aqui com o Danilo Franco. Oi. E com o Eric Lar. Oiê! E eu comecei falando, né, sobre essa questão do dicas de como se tornar um milionário antes dos 30 anos, porque hoje a gente vive uma era e tem algumas pressões sobre a gente, e já não bastasse a pressão da vida em si, da gente levantar da cama e conseguir fazer as coisas, a gente vive numa era que começou a surgir, assim, novos tipos de pressões, por exemplo, essa ideia de conquistar o seu primeiro milhão. E quando eu escuto isso, eu fico muito desesperada, porque eu fico pensando, cara, tem o primeiro, então eu vou conquistar mais um, né? É tão absurda a ideia do primeiro, né? Mas a ideia é a gente conversar um pouquinho sobre as pressões que a gente sente na vida. Tem algumas ideias aqui pra gente bater um papo, e se vocês tiverem outros tipos de pressões que passou pela cabeça de vocês, também vocês falam. Mas antes da gente falar especificamente sobre a do primeiro milhão, eu queria falar de uma outra que eu acho que bate em todo mundo, assim, que é a pressão dos 30 anos. Quero saber se vocês sentiram isso quando vocês estavam chegando nos 30, depois, não sei. Como é que foi isso para vocês? E eu tenho 30 anos? Quem disse que eu tenho 30 anos? Eu não cheguei ainda. Essa carinha de 23, né, bebê? Eu acho que sim, né? Eu acho que, na verdade, até, assim, os 30 anos têm toda a pressão, mas até penso um pouquinho antes, quando a gente era pequeno, a gente imaginava que com 18 a gente ia ter o nosso apartamento, ia estar viajando para onde a gente quisesse, a hora que a gente quisesse, o carro e, né, toda aquela ideia de filme, assim. E aí passou os 18 e a gente viu que não, né? Mas quem sabe nos 30, né? E aí chega os 30 e é a segunda rasteira, assim. Não deu e não vai, né? Enfim, espero que para alguém tenha dado e sido, mas eu acho que existe essa pressão e acho que é uma ideia de filme mesmo, uma romantização que a gente cria assim na cabeça que vai acontecer, mas cara, não é assim, né? E quando você chega nos 30, viu que não foi assim, e você olha que você já tá perto, meio caminho dos 60, que você não vai poder se aposentar direito nesse país também, então você só abraça a desgraça e vive do jeito que dá. Não, e o pior você falou de aposentadoria e me deu um desespero, né? Porque eu e o Danilo, a gente trabalha por conta, né? Então a gente não vai se aposentar nunca mesmo, assim. A gente não tem a possibilidade disso acontecer. Olha, eu contribuo com o mínimo, como se fosse um salário mínimo para a Previdência, para não dizer que não estou contribuindo para lá na frente, pelo menos uns 30 conto eles vão me dar de aposentadoria, né? Eles vão ter que devolver pelo menos o que você deu, né? Pelo menos para comprar minha pinga quando estiver lá sem perspectiva de vida, para poder amortecer a tristeza. Eu achei muito doido que o Lor falou que a gente com 18 anos, quer dizer, a gente acha que com 18 anos vai ter tudo, e eu lembro que eu com 15 eu já pensava, eu com 18 vou casar, com 21 eu já vou ter meus filhos, vou começar a ter meus filhos, e hoje estou eu aqui com 32 anos, e assim, graças a Deus não tive nenhum filho, nada contra quem quer ter, tá? Porque essas questões são polêmicas, mas assim, eu fico pensando, se eu tivesse com os pelego correndo aqui, nossa, gente, ia dar muito errado na minha vida particularmente. Nessa hora a gente não estaria gravando o podcast e eu vou falar uma coisa que você usou e que eu acabei de falar com a minha mãe, né? Tipo, a gente estava assistindo o jornal e numa cena ali, numa reportagem, teve essa fala, tipo, de graças a Deus, né? E eu acho isso muito engraçado, tipo, graças a Deus eu não tive filho. Qual a contribuição dele nisso? Foi você que não teve, tipo... E aí a mãe fica muito brava. Deu a inteligência aos cientistas que fizeram a pílula e a camisinha. E o DIU, e os negócios tudo. Tô brincando, gente. E falando em ter filho, isso formar família é outro tipo de pressão que tem também, né? Tipo,
Você já tá na casa dos 20 já pergunta, você vai casar, vai ter filho, vai morar onde? Já esperam que a partir dos 20 a gente já comece a pensar em formar uma família e morar com alguém e ter filhos e cachorros e etc. Sim, sim. É verdade. Os cachorros a Dani tem. Os cachorros aqui tá dando tudo certo. A parte do plano tá indo conforme. Não, e assim, pra mulher, acho que essa pressão é um pouco pior até. Aham. Porque assim, a mulher começa a namorar, já fala, mas quando que vai casar? Daí casa, quando é que vai ter filho? Eu tenho filho, quando é que vai ter segundo filho? Sabe? É uma desgraça, é uma pressão muito, muito chata. Sim. Principalmente quando você já é casado, no meu caso, eu já sou casada há 7 anos. E muita gente fica perguntando quando a gente vai ter filho, sabe? Tipo, pra começar que não é da conta de ninguém, segundo lugar que a gente nem quer ter. E quando a gente fala isso, é pior ainda. Nossa, mas por que você não quer ter filho? Gente, é um saco isso, sabe? A maternidade é uma dádiva, a mulher foi feita para ser mãe. Você só vai saber o que é amor de verdade quando você tiver um filho. Isso. Já tem tempo para ter 3, Dani. Perdeu aí Perdeu o 7 anos. timing. É. Mas nesse tempo eu tive um gato com a cachorro. Eu Sim, tô sim. brincando, né? Eu não acho que substitui nem nada. Eu sou super daquela que eu falo que eu sou mãe de cachorro, mas eu sei que é brincadeira, eu sei que é completamente diferente. Porque existe uma briga na internet, eu não sei se vocês sabem. Tem gente que briga, assim, que fala que é mãe de cachorro mesmo, que é a mesma coisa, e tem as mães que falam que não, que é absurdo, não é a mesma coisa. Então, assim, no meu caso é só brincadeira, tá, gente? Mas Eu me sou mãe de aponta, me cachorro, mas não aponta um sei. assunto que não gera briga no Twitter. Ai, Não não sei. existe. É tudo gera Deve ter briga. gente brigando por causa da gente. Deve ter gente brigando por causa da gente já no Twitter e a gente não tá nem sabendo. Com certeza, porque a gente tem Querendo muitos cancelar ouvintes. a gente. Eu ouvi uma frase uma vez, eu não lembro onde foi, mas era muito legal, que dizia que assim, que os cachorros são os novos filhos, os gatos são os novos cachorros e as plantas são os novos gatos. Eu achei isso muito legal e eu achei que é um pouco real no contexto, sabe? Sim, sim. É, faz até sentido. Por isso que as gays da Santa Cecília têm um chão de taco e uma de samambaia pra substituir os gatos, né? Não tem tempo de cuidar dos gatos, cuida da samambaia. Danilo, você falou da pressão que você sente em relação aos 30? Se você sentiu alguma pressão chegando nos 30? Eu senti todas, né? Todas que a gente falou aqui agora, eu sinto até hoje. Inclusive, esses dias mesmo eu tava falando com a minha mãe, tipo, nossa, eu tô com 31 e eu olho assim, não tem porra nenhuma na minha vida. Tipo, terminei a faculdade, tô fazendo pós agora, tô estabelecendo uma nova profissão e tal. Mas, tipo assim, as pessoas esperam que numa certa idade você já tenha alguma coisa material, né? Ou pelo menos morando de aluguel sozinho em algum lugar, ou com um carro na garagem. Tem essa expectativa, né? Pelo menos das gerações passadas, de que você tem sucesso a partir do momento que você tem um emprego fixo, que você está trabalhando há 20 anos naquela empresa, com uma casa financiada em vários anos e um carro na garagem. Isso aí era o que dava o status de sucesso para uma pessoa, né? Além da mulher ou do esposo e dos 3, 5 filhos com cachorro, gato e papagaia. E, tipo, eu não tenho nem nada disso. Então, às vezes bate assim, mas depois é só, sabe, cair na real. Tipo, isso não faz sentido. Não tem por que sentir esse peso, porque não é a mesma coisa que eu quero. Eu moro em São Paulo, eu não penso em ter carro. Meu sonho é morar perto de uma estação de metrô. Morando perto da estação de metrô, eu vou para qualquer lugar e sem estresse de trânsito, sem pagar absurdos de gasolina, de seguro, porque viver em São Paulo com carro sem seguro é pedir para perder dinheiro. Uhum. Ter Então, carro em São Paulo é o mesmo gasto de ter um filho, né? Inclusive, é um gasto Sim. eu mensal, é a falo, ai, mesma mas coisa. carro é muito bom para você passear. É melhor pagar o Uber no final de semana para sair do que ficar pagando um monte de dinheiro num carro que você vai usar só no final de semana. Mas eu vou te falar uma coisa, você só fala isso porque, né, você já tem um carro na sua casa e você não tem os seus cachorros, porque daí você não precisa acordar os seus amigos às 4 da manhã para levar a sua cachorra passando mal no veterinário, Mas porque eu não tenho carro. é para isso que a gente faz amigos. Exato, porque eu não tenho carro e o Lorde já precisou, às 4 da manhã, me socorrer para levar a minha cachorra no veterinário. Inclusive falando de ter amigos para isso e falando de que você falou de coach no começo, me lembrou aquele livro, né? Como fazer amigos, influenciar pessoas. É isso, a gente influencia os Exatamente. amigos a ser nosso Uber particular de graça. Exato, inclusive não deixe o celular no silencioso de madrugada, porque eu posso precisar de vocês a qualquer momento. Principalmente se tiver um amigo, mãe de pet, que não tem carro. Exatamente.
E você falou uma coisa interessante, essa questão de morar com os pais, depois dos 30. Eu morei com os meus pais, acho que até os 26 ou 27, não lembro agora. E eu tinha muito medo de sair, né? Mas é um medo de dinheiro mesmo. Por que que a gente fala dos coaches? Eu não acho que todos os coaches sejam, tipo, complicados, com discursos distorcidos. Ah, Mas sim. eu acho que o que acontece é que alguns coaches que se sobressaem muito nas redes sociais é justamente por polêmicas, né? Assim, por falas sensacionalistas. E tem alguns que falam muito sobre essa questão de a pessoa que não sai de casa porque é pegada ao papai e à mamãe e tal. Cara, acho que essas pessoas não moram em São Paulo, porque é assim, em São Paulo a gente não sai de casa tão cedo da casa dos pais, não é por apego, é realmente por uma questão financeira, é para a gente dividir custos, porque não dá. No seu primeiro, segundo, terceiro emprego, você não tem dinheiro suficiente para morar sozinho. Não tem condição de você pagar suas próprias contas aqui em São Paulo. Sim. O que eu fico pensando é assim, é muito caro morar sozinho em São Paulo. E assim, hoje eu divido a casa com os meus pais, que são pessoas com quem eu não tenho escolha, né? Nasci deles e preciso conviver. Cara, se for pra, assim, de verdade, se for para dividir a casa com um amigo que, de certa forma, é um desconhecido, que pode não dar bom, né? Assim, eu acho que é trocar seis por meia dúzia, assim, porque Uhum. realmente morar sozinho é muito caro. Ainda mais na nossa cidade, enfim. E aí, por exemplo, se for morar sozinho perto de uma estação de metrô, que nem é o sonho do Dan, que também é um meu sonho, assim, cara, é totalmente inviável, porque É mais caro você, ainda. porque você paga pelo metrô, sabe? Porque você paga pela localização onde você tá. E aí é isso, tipo, vira essa questão, assim. O meu sonho sempre foi morar num bairro aqui de São Paulo, que é tipo a Vila Mariana, que é um bairro da Zona Sul, mas é um bairro bem muito bom, assim, sabe? Muito bom no sentido de tem transporte público que, assim, não tá caindo aos pedaços, para vocês terem uma ideia. Tem um investimento ali, por quê? Por conta das pessoas que moram ali, né? Então, assim, os bancos são todos estofados, não tem nada destruído, hospital público lá é bom, escola pública lá é boa. Só que, assim, gente, assim, o aluguel de uma casa pequenininha lá é mais de R$ 2.000 tranquilamente. Quem é que tem isso sobrando para pagar de aluguel por mês, assim? Quem tem esse dinheiro sobrando para pagar por mês uma casa pequenininha, eu acho que paga a prestação de uma casa, não sei, né? Sim. Sim. Uma coisa que eu queria falar para vocês sobre a minha impressão dos 30 anos, sobre a minha experiência. Eu acredito em astrologia. Não manjo super, mas eu acredito. E eu acredito muito no retorno de Saturno, né? O retorno de Saturno significa assim, né? Tipo, quando você nasce, o Saturno está ali numa posição e ele vai levar 29 anos para estar de novo naquela posição. Então, quando a gente tem 29 anos, é como se, quando a gente faz 29 anos, é como se Saturno estivesse ali de volta, naquele mesmo lugar, fazendo o papel dele no nosso mapa, na nossa vida. E a gente já começa a sentir a aproximação dele antes. Então, assim, 27, 28 anos, a gente começa a sentir a aproximação desse planeta. E esse planeta, ele é sobre responsabilidades. Então, começa a bater água na nossa bunda nesse sentido, assim, de tipo, e aí? Para onde você vai? Para onde você está caminhando? Aquilo que você se propôs a fazer, você está fazendo? Você está caminhando? Para onde? Seu projeto é concreto ou você está, sabe, enrolando com a barriga? E eu comecei a surtar tranquilamente com 27 anos. Surtei muito, assim, de meu Deus, o que eu estou fazendo na minha vida? Para onde eu vou? O que eu estou fazendo? Desse jeito que eu estou caminhando, eu não vou para lugar nenhum. E daí, 28 anos também, surtada. Daí, com 28 anos, assim, para 29, eu fiz as pazes, assim, com Saturno. Eu usei essa energia, dentro das coisas que eu acredito, para eu me encontrar de verdade e conseguir parar de fazer pressão sobre mim mesma. E daí, com 29 anos, eu já arredondava. Quando as pessoas perguntavam a minha idade, eu já falava que eu estava com 30, de tão que eu tinha feito as pazes com isso. Mas foi complicado, assim, 27, 28 anos eu surtei legal, com medo de para onde eu estava indo, o que eu tinha conquistado, o que eu não tinha conquistado, onde que eu devia estar dentro daquilo que eu tinha planejado, do que a sociedade pede. E com 28 anos, com 29 anos, eu já estava tranquilaça, falando assim, cara, dane-se, o meu caminho é esse aqui, e tá tudo ótimo, e fiz as pazes com tudo isso e fiquei bem. Mas eu acho que tem muito essa pressão que vocês falaram, né? De com 30 anos a gente tem que estar estabilizado numa profissão, a gente tem que estar estabilizado numa relação,
e com bens materiais, assim, se não próprios, pelo menos a caminho de, né? Sei lá, pagando a parcela de uma casa, pagando a parcela de um carro, né? Cara, isso é muito ruim, né? Porque não é normal a gente ter isso nos 30 anos, né? A gente acaba se comparando muito. Vocês conhecem muitas pessoas que conseguiram isso nos 30? Eu não conheço. Não, eu não conheço, assim, do pessoal que estão no meu círculo, assim, de amizade mais próximo, não. Mas se eu vou dar uma stalkeada no pessoal que estava comigo no ensino médio, por exemplo, tá, cada um dos meninos lá, as meninas já tem 2 filhos, morando com família não sei onde. Dá até aquela sensação de que a idade tá batendo, tipo, mano, eu conheci um menino ali, a gente brincava no recreio da escola chutando latinha de Yakult, e o cara já tem 2 filhos quase da meia idade. Mas, assim, do pessoal que convive comigo, não. Não, não tem. É difícil de ver também. Será que existe uma bolha que separa, assim, a gente que não tem nada das pessoas que conseguiram? Acho que a Eu gente é acho que traído pra gente se sentir muito tão mal, assim, que a gente vê pessoas na mesma situação. Fala, não sou tão fracassado assim. eu acho que aqui na Terra do Nunca, né, onde a gente não cresce, é, a gente não tem esse tipo de pensamento, mas a Dani estudou com pessoas que eu também estudei e a gente sabe, tipo, que hoje tem famílias e filhos e, né, assim, mas eu não me sinto pressionado nesse sentido, sabia? Tipo, eu sigo o Chico Felice, que é um jornalista, e ele estava falando de uma síndrome de São Bernardo, que é na questão de altura. Eu tenho 1,81 m e eu é, não percebo e não, como posso explicar? Não, Não não me tem sinto, noção. não tenho noção que eu tenho 1,81 m. Eu só presto atenção nisso quando, né, enfim, antigamente, 84 anos atrás, quando a gente podia sair, tava no mercado e uma senhorinha pedia para pegar uma lata na prateleira mais alta, assim. E Vamos deixar claro que essa senhorinha sou eu, porque eu tenho 1,53 m. Quem não, assistiu então, o episódio passado sabe que ela é uma senhorinha mesmo. Eu sou uma senhorinha. então, é, era mais nesse sentido, quando alguém pede alguma coisa e eu percebo que sim, tipo, eu consigo tocar o teto. Mas eu tenho essa questão e aí e na idade também, assim, eu tenho 32 anos, mas tem hora que eu não me sinto com os 32 anos e comprando meus brinquedos e vivendo. Eu lembro que no ensino médio eu era muito cobrado quanto ao desenho, tipo, tinha uma colega de sala que falava assim: você não vai fazer nada de adulto? Desenho é coisa de criança. E, tipo, tá, então é isso. Eu moro realmente na Terra do Nunca e eu não quero crescer e eu vou continuar desenhando, eu vou continuar comprando brinquedo. Com isso que eu gasto meu dinheiro e divido às vezes com sobrinhos, às vezes não deixo os sobrinhos pegar. Porque Meu, aí tem isso, né? Eu sou tio 2 vezes. Então eu fiquei pra titio, sou tiozão e faço as piadas de tio de pavê que todo mundo sabe que eu faço mesmo. É isso. Ah, eu brinco com o Lore que eu falo que o Lore é o tio do churrasco gay. Ele faz muita piada de tiozão, cara. mas É isso. isso que o Lor falou é muito verdade. Eu sinto isso também, tipo, de não ter noção da idade. E às vezes eu falo alguma coisa ou ajo em alguma situação que depois eu falo assim, nossa, mas parece tão infantil assim, parece que não parece que é uma pessoa de 30, não é o que eu espero que uma pessoa de 30 anos faça, por exemplo. Não que eu espero, mas o que se espera assim de maneira geral do Uhum. contexto que a gente vive, sabe? Tipo, tudo que a gente falou, de 30 anos tem que ter tudo aquilo, ser daquele jeito, agir daquela forma. E às vezes eu me pego assim, falando, nossa, mas parece que eu sou tão gurizinho ainda, já tenho 31. Mas eu acho que o dia que caí na real, realmente, de que eu já tava velho, foi quando um menininho na rua me pagou e me chamou de tio, pela primeira vez. Oi, tio, não sei o que lá, não sei o que lá. Meu Deus, eu já sou um tio. Você é um Eu, tio. Você que chama os outros de tio, já é um tio. eu preciso contar uma história que aconteceu comigo na minha única viagem para o país Bahia. Eu fui num festival de verão e estava num show da Ivete Sangalo. Super feliz, porque, tipo, tava na Bahia, tava vendo Ivete, tava, tipo, ali no meu momento.
E, enfim, né, tava um estádio lotado, vendo Ivete, e perto de mim tinha umas meninas, e elas deviam ter 17, 18 anos, e eu tava com uma amiga, é, e aí a gente começou a dançar, e eu fui tentar brincar com as meninas, tipo, dançar junto com elas, interagir, e elas meio foram bem abertas no sentido, tipo, de dançar junto comigo, só que uma delas soltou, vai, tio! Eu comecei a descer um pouco mais e ela falou, vai, tio! Pronto. Pra quê? Virou a piada, né? Essa minha amiga, tudo ela grita, vai, tio, porque eu fui tentar interagir com as adolescentes e elas me colocaram no meu lugar. Mas como sentiu? Deu uma brochada na hora? Eu achei engraçado, porque na verdade não esperava isso. Tipo, eu não tenho essa noção Uhum. que eu tenho a idade que eu tenho, tipo, o dobro da idade dela. Mas eu também não acho que a gente aparenta a idade que tem, sabe? Eu acho que existe uma questão de, não sei se é evolução biológica, o que que é, mas as pessoas que tinham 30 quando eu era criança, elas pareciam que são as pessoas de 40 de hoje, sabe? Eu não sei se ficou confuso, mas assim, eu tenho a impressão de que quem tem 30 hoje não parece que tem 30. Eu olho no espelho, eu não acho que eu tenho cara de 30, assim. Não que seja É, um problema. mas eu acho que é real isso, mas eu acho que é por causa da configuração que a gente tem hoje de trabalho, principalmente, né? Antigamente o trabalho era muito mais braçal, mais. Não tinha essa coisa de ficar em escritório no ar-condicionado, trabalhando de casa e, tipo, trabalhar com coisa pesada, sol quente, essas coisas envelhece a gente, né? Ah, Influencia e achei na muito pele e legal tal. você falar disso de passado e tal, de comparação, porque isso é um assunto que eu queria conversar com vocês. Eu tenho uma teoria sobre por que a gente se cobra tanto na idade dos 30, fora astrologia, da gente ter todas as coisas conquistadas, que eu acho que é uma comparação que a gente faz com as gerações anteriores, né? Por Uhum. exemplo, os meus pais, eles, assim, a gente nunca teve casa própria, carro a gente teve por uma época, mas era uma vida pobre, meu pai precisou vender o carro. Mas, assim, quando eu olho para trás, eu penso assim: minha mãe, na minha idade, já estava absurdamente estabilizada na profissão dela. Sendo que eu comecei a minha profissão atual com 28 anos. Antes disso, eu só me virei, sabe, assim, profissionalmente. Eu comecei na minha profissão mesmo, assim, com 28 anos. Então, a minha mãe já estava, nossa, super estabilizada, numa posição tal. Meu pai, por mais que meu pai nunca tivesse um cargo super, assim, né, maravilhoso, mas meu pai, ele era considerado um especialista na área dele, assim, sabe? Então, enfim, é muito doido. E a gente pensa assim, né? Poxa, e eu? Onde é que eu tô nessa Uhum. história, né? Tô engatinhando ainda. E eu acho que a gente se compara muito com as gerações anteriores. Eu acho que é uma das questões que aparece. Sim, acho que principalmente com nossos pais, né? Porque é o que a gente tem de referência mais próxima, assim, né? De como era a vida deles, porque a gente é presente. Eu, por exemplo, quando meus pais tinham meia idade, eu já tinha 11 anos, já estava entrando na quinta série. Então, quando você coloca isso, assim, em palavras, você vê, nossa, mas é, é muito diferente do que a gente vive hoje. Eu não me vejo com um moleque entrando na quinta série, já saindo do primeiro grau indo pro segundo grau. Segundo grau, né? É, segundo grau. Depois é ensino médio. Tipo, é muito louco isso. E eu acho que isso aí é real mesmo. A gente se compara muito com as outras gerações. E eu acho que a gente é cobrado justamente por essa geração. Que a gente é cobrado igual eles eram cobrados pela geração anterior. Uhum. E que, né, se for pensar na geração anterior, ou talvez duas atrás, mas, tipo assim, história da minha bisavó de casar com 16 anos, ter, né, tipo, 10 filhos. Cara, então, assim, acho que a gente está, a sociedade está prolongando, né, essa vida adulta, ou, né, tipo, barra adolescência, quando a gente fala que os 30 são os novos 20 e tudo mais. O que eu ia falar, e perdão as pessoas, os meus amigos que nos escutam e os outros 180 milhões de brasileiros que têm, né, já seus filhos com 30 anos, mas eu acho que tem isso também, né? Tipo, tanto o trabalho braçal quanto as responsabilidades que te fazem ter certa postura. Então, assim, quando a gente fala que nós não aparentamos ter 30 anos, eu acho que é por conta dessas não que a gente não tenha responsabilidades, mas as não responsabilidades, tipo, ser o exemplo para alguém, assim, sabe? Então, você tem
tomar decisões, você tem que... outras vidas dependem de você e você tem umas decisões um pouco mais cabeludas, né, para tomar, e os cabelos brancos vêm, assim. Sim, eu acho que essa coisa que você falou de prolongar essa adultez e tal, faz sentido até, porque se a gente pegar as gerações dos nossos avós, a expectativa de vida da maioria das pessoas é o quê? 40, 50 anos. Então você tinha que viver todas aquelas fases da vida num tempo de espaço muito mais curto, né? Uhum. E aí hoje que a expectativa de vida no Brasil é uns 70 e pouco, eu acho, assim, no geral. Então você tem mais 30 anos aí de espaço para você fazer aquele esquema do nasce, cresce, reproduz, consome, junta dinheiro ou bens materiais e morre, né? Não, e é muito doido, assim, tudo que vocês falaram é muito real. A gente tem que entender que, por mais que a gente tenha essa crise, porque a gente se sente pressionado, a gente vive numa época que eu acredito que seja melhor, assim, né? Porque os nossos pais, eles tinham que se virar porque eles já tinham a gente na nossa idade. Então, assim, eles tinham que se virar e estar numa carreira, independente de gostarem ou não, eles tinham que se virar para ganhar bem porque eles estavam já com filhos, né? Eu nunca me cobrei tanto assim de ter filho cedo, era uma idealização que eu tinha por ter crescido igreja, idealizar aquela família perfeita já desde cedo, mas quando isso foi ficando para trás, eu não me cobrava tanto que minha mãe me teve com 27 anos, que é até relativamente tarde para a geração da minha mãe, né? Uhum. Então, quando eu passei dos 27, aquilo começou a bater um pouquinho, sabe? Então, a gente se cobra muito em referência a gerações passadas, mas eu acho que a gente está melhor. Eu posso escolher ter filhos depois dos 30, hoje, não é uma questão assim, eu tenho opções, né? Quando a gente olha para trás, isso vai ficando pior, porque eu falei que os nossos pais tinham que se virar porque eles tinham a gente. Mas a geração dos nossos avós, o exemplo que o Lord deu, assim, tipo, de avó casando com 15, 16 anos, eu acho que era pior porque, assim, era uma época em que não tinha nem escolha de profissão, né? Você entrava na profissão que dava e ali você tinha que ficar. Os nossos pais ainda conseguiram escolher mais ou menos o que fariam e não conseguiram muito mudar. Mas os nossos avós entravam na profissão que dava e eles tinham que ficar e assumir as responsabilidades. Então, eu acho que a gente também romantiza um pouco como eram as gerações anteriores, né? Nessa questão de eles estavam estabilizados. Estabilizados, ok, mas até que ponto eles estavam bem de saúde mental, sabe? Por conta de tanta pressão, né? Eu falei que eu me virei profissionalmente até os 28 anos. Tipo, naquela época dos meus pais, dos meus avós, não dava para fazer isso, né? O Danilo trocou de profissão. Então, assim, a gente consegue fazer isso hoje em dia, né? Sim, e não é só profissão, né? Às vezes não escolhiam nem o parceiro, a família que ia ter, e você não podia divorciar. Uma pessoa divorciada, uma mulher principalmente, era uma mulher mal falada, uma mulher que não tinha espaço na sociedade. Acho que foi mais na direção dos nossos pais, um pouquinho antes, assim, que começou a ser mais aceitável se divorciar, criar outras famílias. O homem já tem várias famílias desde que homem é homem, né? Extras conjugais, inclusive, principalmente. E é isso, a cada geração vai tendo uma estruturação nova de família que eu acho que influencia tudo, né? Influencia trabalho, influencia é, os planos, influencia as conquistas, influencia o que se espera da pessoa. Tudo gira assim em torno das coisas que a gente já apontou: expectativa de vida, realidade social, composição familiar, o que a sociedade espera da gente enquanto uma sociedade capitalista que espera que gere consumo, que gere acúmulo de riqueza, etc, etc, etc. Ah, eu posso tirar esse momento para fazer um parênteses para exaltar uma ancestral minha? Não! Eu queria, assim, contar de forma resumida, bem resumidinha, a história da minha bisavó. É porque minha bisavó era muito à frente do tempo dela. Ela era de uma cidadezinha muito pequenininha, que eu não vou falar o nome aqui, porque a gente tem muitos seguidores, eu não quero expor essa cidade, que continua muito pequenininha, mas é uma cidade aqui do interior de São Paulo. É uma cidade que tem pouquíssimos habitantes, mas a minha bisavó... Osasco. Barueri. Vai Pindamonhangaba. chutando, vai chutando. Não, é um nome super difícil, você também não acertaria. A minha bisavó era casada com um cara que ele era bêbado, ele bebia muito e parece que ele abusou de uma menina e ele foi preso. A minha bisavó, ela foi viver a vida dela, que acho que já era algo à frente do tempo dela, sabe?
uma mulher teria que ficar ali, indo visitar o marido na prisão, não sei o quê, e ficar caça até ele sair da prisão. Minha avó deu um pé na bunda dele e foi viver a vida dela. É claro que assim, o fato de ser cidade pequena talvez tenha ajudado nesse sentido de as regras não baterem tão forte, né? De skate, essas coisas não era nada oficial, mas por outro lado, ela também acho que era muito mais julgada, né? Também, justamente por ser uma cidade pequena. Não bastasse isso, ela se envolveu com um homem que veio de Portugal, casado. Ele veio sozinho, e daí ela se envolveu com ele, depois a mulher dele veio, né? E ela engravidou da minha avó. É, e daí, só que depois eles tiveram um caso ali por bastante tempo ele morreu. Ele morreu, e daí sim, depois a minha bisavó se envolveu com o meu bisavô oficial, digamos assim, que não é biológico, mas ele é o que assumiu a minha avó. E daí sim, minha bisavó se apaixonou por ele, e eles ficaram juntos até o fim da vida. Já não sei se a história foi super feliz a partir daí, mas queria dizer que a minha bisavó, assim, na idade nova dela, né, ela foi muito à frente do tempo dela, assim, não se importou com nada, com ninguém, não tô romantizando traição, não é isso, mas ela não se importou com nada com ninguém à frente, na época dela, achei super legal. É uma coisa que Agora, hoje em dia é até normal de ver, né? Mas naquela época. exato, naquela época, eu não tô falando da minha avó, não, galera, tô falando da minha bisavó, vocês não estão entendendo. E só uma coisa em off, assim, né, é que Sim, ó, é, só para Em depois. off, os é 130 uma milhões coisa em de off, ouvintes vão ouvir. só entre a gente, é que ele morreu, parece que foi numa caçada, o meu bisavô biológico, né? Daí rezava a lenda lá na cidade de que foram os irmãos da minha bisavó que mataram ele porque ele engravidou a irmã deles. Mas a gente não sabe se isso é verdade ou não. Nunca saberemos. Polícia Federal, corre aqui. Mas é isso, eu queria contar a história de uma mulher à frente do tempo dela, minha bisavó. Sim. E esse foi mais um capítulo do Linha Direta. Vamos continuar. Será que O é que por isso que eu gosto dessas histórias de assassinatos e tal? eu Que eu tenho acho, Dani, eu acho. na história da família. É, queria falar de outro tipo de pressão, que é sobre filhos. Eu vou dar o meu testemunho como mulher, eu sei que mulher tem relógio biológico, e eu aos 25 anos, 24 anos, aliás, ligou o baby fever dentro de mim, e eu queria muito ter um filho, e a sorte é que meu marido, ele foi muito assim, ele botou o pé no freio e falou assim, não tá agora, e daí, passado um ano, eu melhorei. Mas durante um ano, ele tudo sobre maternidade que vocês possam imaginar. Desde a gravidez até cuidar de crianças, tipo de criação de crianças, sobre deixar dormir, relatos abusivos de parto, demanda livre de amamentação. Ou não. Gente, assim, hoje em dia é muito bom por conta da minha profissão, né? Porque eu converso com pessoas e eu sei muito sobre isso, mas assim, para minha vida pessoal não adiantou nada, porque com o tempo eu decidi não ter filhos. Mas eu senti essa pressão física de necessidade de reprodução. E eu não sei se homem tem a mesma coisa. Vocês sentiram algo parecido? Não sei, mas hoje também dois homens gay, né? É, Não sei se é igual. No meu local de fala. eu falo que eu tinha muita curiosidade de entender como a genética funcionaria. Assim, eu e minha irmã somos muito parecidos, ela odeia isso, não sei se ela escuta. Se ela escuta, ela já odeia isso mesmo, ela já sabe. A gente é muito parecido fisicamente, né? E então eu queria saber se a genética ia perdurar, assim, se ia aparecer. Bom, ela tem dois e eles são muito parecidos com a gente, tipo, quando a gente era pequeno, tem quem chame o Henry, né, o mais velho de miniatura do Eric e tal, eles são muito Nossa, parecidos com a o seu gente. sobrinho mais velho, eu acho que ele tá mudando um pouquinho agora, mas assim, até pouco tempo atrás ele era muito sua miniatura, ele era idêntico a você. Então, quando eles nasceram e agora, né, tipo, na primeira infância, assim, eles são bem parecidos com a gente. O segundo também, Bernardo, parece bastante com a minha irmã e tal. Então, aí eu falo que cessou. A minha curiosidade passou. Graças a Deus ela teve filhos e passou, porque eu não vou precisar gastar, não vou ter que comprar fraldas e nada mais. Deus, ok, posso, posso adotar. E, né, acho que seria uma ideia, porque eu gosto muito de criança e tudo mais, mas, enfim, não tem
o outro pai, né? Então vamos ficar de boinha aqui por enquanto. Eu acho que é local de fala, assim, de vocês, Dan, porque tem muitos gays que eles decidem pela fertilização in vitro, barriga de aluguel, Sim. outras coisas. Ou Não, seja, eles querem ter sim. o DNA deles perpetuado. Você já sentiu isso? Eu falei pelo meme. Eu já, teve uma época que eu pensava bastante em adotar uma criança, não de fazer por pegar de aluguel, ou que seja, de outras formas, mas eu pensava em adotar, até idealizava, assim, uma menininha daquele jeito e tal, blá, blá, blá. Mas passou. E eu nem penso nisso, porque eu também não sei se eu vou casar com alguém em algum momento, ou se eu vou querer não casar, ou se a pessoa também vai querer. Acho que é uma coisa que vai muito da vibe de como vai estar com outra pessoa, né? Tipo, eu sozinho eu não pretendo fazer isso, até porque eu acho que eu não daria conta, mas não é uma coisa que eu descarto, mas também não é uma coisa que eu fico pensando nem sonhando com. Mas teve uma época que sim, que eu pensava bastante. Daí, como a sua irmã ainda não teve filhos, não deu pra você matar a sua curiosidade que nem o Lore. Não, mas eu acho que deve estar muito em breve aí, porque ela tá noiva, eles vão casar, vão morar junto e tal, então eu acho que vai suprir minha. Olha aí, jogando as expectativas sobre a sua irmã. Tô brincando. Eu não sei também se ela quer engravidar e ter um filho. Eu acho que nunca parei pra conversar disso com ela, mas se tiver um sobrinho, uma sobrinha, eu acho que já vai dar uma secada nesse leite na teta aqui. Ai, deve ser Ali, bom ter tio e tia ao invés de mãe e pai, assim, no meu ponto de vista, que não quero ser mãe. Porque Outra quando a parte criança boa, né? chora, você devolve, né? exato. Você leva pra Uma vez eu passear, conversei você dá presente, brinca junto, e quando tiver com dor de barriga, tiver chorando, você empurra pra mãe, se eu pro tiver pai. doente, você devolve. Uma vez eu estava conversando com meu marido sobre essa evolução de ideia, né, da gente não querer ter filho, e a gente sempre conversou muito sobre isso. E ele falava que, assim, ele tinha vontade de ver a nossa mistura, assim, sabe? Como Uhum. seria um filho nosso. E eu super cortei as asas dele e falei assim, você sabe que essa vontade sua é só a sua necessidade de reprodução biológica, né? É só seu instinto falando, né? Mas, enfim, é uma opinião minha. Eu acho que é isso mesmo. Essa vontade de ver o nosso DNA perpetuado Hum. é instinto mesmo, assim, né? A vontade do lore, né? Tipo, ai, como é que seria? É isso, é instinto. Que quer ver a próxima geração e tal, né? Mas aqui em casa acessou-se essa vontade já. Já passamos disso. Mas ao mesmo tempo eu fico pensando o quão louco, tipo, é muita responsabilidade em cima de uma irresponsabilidade colocar mais um ser humano nesse mundo, né? No mundo que a gente está hoje. Então, assim, é, é muita responsabilidade em cima de uma irresponsabilidade mesmo. Eu tento não julgar as opções das outras pessoas. Eu entendo que existe instinto, maternidade e paternidade compulsória. Eu não sei se eu acredito em paternidade compulsória, para ser bem sincera, mas eu acredito piamente em maternidade compulsória. E eu acho que tudo isso influencia para as pessoas quererem ter filhos, mas eu também acho que é um pouco de egoísmo ter filho hoje, assim, sabe? O planeta, tô falando das coisas ambientais mesmo, Sim, assim, sim, sim. não sei, de acordo com a ciência, daqui a 30, 40 anos, então vai estar todo mundo com câncer de pele, morrendo, não sei, sabe? É claro que as pessoas que querem muito ter filhos, às vezes, têm um viés cristão, que fala que tem que confiar e tal, mas é que eu já não acredito nisso, entendeu? Então, para mim, esse argumento não faz muito sentido e eu confio em mim mesma mesmo, e mim mesma, mim mesma diz que é melhor não ter, e além de eu não ter vontade de engravidar, eu acho que eu seria uma boa mãe. Se me der vontade de novo, eu super adotaria, mas eu não tenho vontade nenhuma de engravidar. Acho esquisitíssima a ideia de algo crescendo dentro de você e pegando seus nutrientes, assim, sabe? Não acho legal, não consigo achar bonito. Acho fofo em outras pessoas, mas não consigo me imaginar na situação. Uhum. Mas eu acho que é isso. Seria pegar uma criança que já está no mundo e ajudar. E não colocar uma pessoa a mais, sabe? Eu tenho um pouco dessa ideia. Me lembrei do tempo que você estava jogando o joguinho da evolução. Eu ainda jogo. Eu Joguinho, sou gamer. situa a Eu sou galera. shopping. Que Eu joguinho é esse? choco. Que jogo é Eu esse? apesar que eu não sei se é o mesmo. Eu jogo um outro que chama Singularidade, Células. Que o universo todo vai evoluindo. É, Ah, Eu aquele que você vai jogo. juntando elementos, juntando coisas, ele vai criando uma coisa nova? não. Ah, Não, é um outro. Que você vai comprando
melhorias do universo, assim, sabe? Vai melhorando para sempre as melhorias do universo. Por exemplo, eu já tenho vida em Marte, que a Terra é uma bosta, Você né? é uma mulher à frente do seu tempo. Eu sou jovem, gente. Eu sou Você é igual a gamer. sua bisa. E já que a gente falou sobre maternidade compulsória, eu queria tirar um tempinho para falar sobre isso. Momento polêmica, momento militante, momento milituda. É real, existe a maternidade compulsória, que eu não sei se todo mundo que ouve a gente já ouviu falar desse termo, mas significa assim, meio que a sociedade já espera, é natural esperar-se das mulheres que depois que elas casam, que elas vão ser mães. Claro, não que a maternidade aconteça só depois do casamento, mas é algo que natural, né, que se espera, assim, da construção, é que a pessoa casa e reproduza, né? Então, assim, muitas mulheres, às vezes, não têm tempo de se questionar na vida, principalmente se casam muito cedo, né? Não tem tempo de se questionar, será que eu tenho vontade de ser mãe? Será que eu tenho vontade de gerar? Porque uma coisa também não tem ligação com a outra. Será que eu tenho vontade de gerar? Será que eu tenho vontade de ser mãe? Será que eu estou preparada psicologicamente, emocionalmente, neste momento? Uhum. Ou em qualquer outro momento eu vou ter essa vontade? Não. É tão intrínseco, né, da gente desde cedo, os brinquedinhos que a gente ganha, ali de cozinha, de bebê, não sei o quê, que a gente acha natural, assim, os planos que as pessoas já fazem naturalmente. E claro que a maternidade compulsória, assim, ela não faz uma crítica a, tipo, à maternidade. Meu Deus, não devemos ter filhos de jeito nenhum. Não é isso, mas é o quanto é esperado da mulher por uma imposição social, psicológica mesmo, de que ela se torne mãe, sem se questionar se ela realmente quer, né? Quantas mulheres aí têm filhos e depois não sabem lidar com aquilo? E eu não estou nem falando de depressão pós-parto, de puerpério, nada disso. Eu estou falando da criança maior mesmo. E essas mulheres não estão prontas para lidar com aquilo e elas, enfim, podem ter N casos de não saber cuidar da criança, de acabar terceirizando a criação para um outro parente, porque elas não estavam preparadas para aquilo, né? Então, existe também esse tipo de pressão que nós mulheres sofremos. Eu E vi, eu falei que eu eu... vi... Ah, pode falar. Desculpa. Não, eu só falei que eu só ia complementar que eu disse que eu não acredito em paternidade compulsória, porque a gente sabe que os homens fazem e largam, né? Então, já não acredito nesse caso. É a não paternidade compulsória, né? Eu não sei, eu ia comentar que eu li um relato de acho que foi numa reportagem, num site de notícias aí, de uma mulher que ela fala, assim, que eu amo os meus filhos, mas eu odeio ser mãe. Eu odeio ser mãe. Ai, é um arroba maravilhoso! Mãe arrependida. Assim, e vai meio na linha que você falou, né? Porque às vezes a pessoa não escolhe, acontece, engravida e por algum motivo não quer interromper, até porque o país não permite, né, legalmente que seja interrompido a gestação. Mas ela ama o filho, ela ama aquele ser que foi gerado, mas ela não gosta de ser mãe. A ideia de ser mãe ainda não fez o gosto dela. Então, e no Brasil ainda é pior, porque existe aquela romantização. Primeiro lugar, ó, começar do item 1. Engravida quem quer. E, tipo assim, não é verdade, nenhum meio outro contraceptivo é 100% seguro, só para início de conversa. Tem lugares em que as informações não chegam, sabe? A gente que mora aqui, né, no Sudeste, em São Paulo, a gente acha que todo lugar é assim. Tem lugar que é muito conservador, ainda que é os lugares do interior, lá de não sei aonde, que é muito conservador e eles não têm instrução sobre camisinha, não tem distribuição de anticoncepcional, que nem aqui, sabe? Existem homens que não gostam de usar camisinha e fazem maior pressão nas minas para não usar camisinha. Então, não é só engravida quem quer. Sem contar que existem antibiótico, anti-inflamatório, que corta efeito disso, né? Dito isso, tem o item 2, que existe uma romantização de agora que fez, não aborta, dá para adoção. É o que eu acho que é síndrome de quem assiste série e filme americano, porque no Brasil não funciona assim, né? Uhum. A gente não tem uma agência aqui que você fala, olha, eu vou levar a gravidez até o fim e eu não quero ser mãe, eu vou dar para uma outra pessoa. As leis no Brasil são completamente diferentes, né? A mãe, ela é obrigada por lei a ficar com o filho, e se eles percebem que ela não tem preparo, eles vão deixar com o parente mais próximo, ou seja, ela não tem como fugir daquela maternidade compulsória, né? De qualquer forma, ela vai estar ali presente na vida da criança, mesmo não querendo, assim, né? Então, não existe essa história no Brasil, né? Então, você vai ter que Uhum. lidar com isso de qualquer forma, não tem como.
Sim. Vamos então ao momento em que a gente finalmente vai falar sobre o primeiro milhão. O que vocês acham dessa ideia que começou a surgir na internet da pressão de enriquecer, assim, e de que só é pobre quem não se esforça e não tem o pensamento da prosperidade? O que vocês acham dessa galera? Marketing. Elas querem vender um produto e para conseguir o dinheiro das pessoas, vende essas coisas milagrosas de que elas vão ajudar a pessoa a chegar no primeiro milhão, ou que ela só vai ter sucesso se chegar nesse primeiro milhão, e muitas vezes essa pessoa que fala isso nunca teve nem um décimo desse milhão que ela promete para as pessoas ou que cobra das pessoas. Eu acho que ela, e se conseguiu o primeiro milhão, foi às custas dos livros e slides que elas venderam, ensinando a como ter um primeiro milhão, né? Assim, tipo, acreditando na boa fé das pessoas, né? Eu acho que isso é muito complexo nesse sentido, assim, porque se eu digo para você que eu tenho uma receita de bolo e que ele vai dar super certo, você com certeza vai querer a minha receita de bolo e vai pagar né, o quanto for por conta disso. Então, cara, é muito abusar da boa fé mesmo, assim, abusar da crença do outro que vai dar certo. E você sabe que não, né? Assim, que não é simplesmente isso. Ou aquela grande questão, né? Eu não tinha nada, e aí meu pai me ajudou com uma startup que valia 3 milhões, né? E aí eu consegui meu primeiro milhão em um mês. Tem muito disso, né? Aquelas notícias, fulano tem 23 anos de SEO de uma grande empresa. Aí você vai ler a notícia, ela herdou a empresa do pai, que é Sim, dono sim. de não sei quantas empresas, não sei quantas fábricas no Brasil e no mundo. E Então eu era percebo isso. que muita gente vende esses cursos de investimento, dicas de investimento, mentoria, né, de investimento. É assim, essas pessoas enriquecem te ensinando como enriquecer, na verdade. Quando elas começaram, elas não eram ricas, né? É muito doido Uhum. assim, como é que o processo acontece. E se essas pessoas enriqueceram, elas enriqueceram às suas custas, às minhas custas, né? Porque as pessoas que enriquecem, elas precisam economizar de algum lugar, né? São as pessoas que, quando vão contratar um serviço, elas vão chorar um preço. Quando contratam uma empregada, não vai pagar o que uma empregada doméstica mereceria, vai pagar o mínimo possível, prescrito em lei, e olhe lá. Então, assim, é aquele negócio, a pessoa enriquece às nossas custas, é assim que funciona, né? Eu acho muito Uhum. doido. Sim. E aí me vem só uma coisa do tipo, não sei se tá, tenho meu primeiro milhão e aí agora eu não gasto um centavo a mais porque senão eu vou, né, tipo, ter só 999 mil. É, não, mas eu quero dizer assim, eu, para mim, não tenho essa questão de ser um milionário, de ter um milhão ou um cargo ou qualquer coisa assim, mas viver bem. Eu acho que para mim isso é mais importante, assim. Eu só vou voltar rapidinho nos 30 de novo, na questão dos 30 anos, por conta eu acho que a gente, né, nessa nossa evolução, que então terminou ali o ensino médio com 18 para 19, fez uma faculdade de 4 anos ali, né, entre então aí 19, 20, 24, eu, por exemplo, entrei depois e tudo mais, mas eu acho que aí quando você chega nos 30, era a ideia de que você já tinha aí uns 5, 6 anos de carreira e que, poxa vida, já era para você estar estabilizado, né? E aí, nesse sentido, tipo, talvez já mudando de cargo, né? Tipo, subindo de cargo e estando super reconhecido, eu acho que entra nessa pressão e a pressão de que com 30 você estaria ganhando milhões, né? Tipo, estaria ganhando o teto de salário ali da profissão que você escolheu. E a gente sabe que não é assim, né? O mercado de trabalho, que aí, né, entra na questão de como conseguir o dinheiro, só contrata quem tem experiência, mas aí você não tem experiência e não consegue ser contratado. Sabe, tipo aquela mecânica que a gente conhece, então, né, horrível, que, cara, tipo, a oportunidade é para 1 em 1 milhão, assim. Exato. Eu acho que tipo, você quis dizer que eles entram, esses mentores de financiamento, de dicas financeiras, eles entram nessa brecha que a gente estava falando, né? Sim, sim. Dessa nossa
do quanto a gente se pressiona a respeito disso, né? A gente falou até outro dia, né, do estude enquanto eles dormem, né? Cara, isso é, de novo, privilégio, né? Quem pode fazer isso e, ao mesmo tempo, tipo, será que é isso? Será que é isso que faz mesmo, né, das pessoas? A gente vê o quanto, voltando a um outro podcast nosso, pressão estética, né, em relação a essa pressão financeira, aparência conta. Às vezes a pessoa subiu de cargo, né, por como ela é e não tem a ver com quem ela é ou o trabalho que ela faz. Então, assim, são tantas questões para a gente se cobrar, e aí é um peso, né? Vira um peso e a gente se cobra por conta disso, sendo que tem muito, muito mais por trás, assim. Sim, e esse discurso se baseia no discurso da meritocracia, né? Sim, Que muita gente acredita que isso é viável e que existe, assim, falando no contexto do Brasil, né? Mas que não funciona assim. Tem até um meme que, quando falam de coach, dessa coisa do primeiro milhão, eles falam, né? Ah, vamos fazer um reality show. Vamos pegar 10 coaches, colocar para morar na periferia de uma cidade ou numa cidade pequena, com 2 filhos para criar, trabalhando 8 horas por dia para ganhar o salário mínimo, levando 2 horas para ir e para voltar do trabalho. Quem receber o primeiro milhão ganha o reality show. Não tem como, não é possível. E, E e, essa ideia de que as pessoas só não enriquecem porque elas não têm o pensamento próspero e tal, é de uma, não sei, chega a ser doentio, assim, né? A pessoa não tem consciência de classe nenhuma, né? É muito uhum, respeitoso falar isso no país que a gente vive, eu acho. Ainda tem lugar que tem gente com trabalho escravo no uhum. nosso país, sabe? É muito doido. Eu queria saber se alguém aqui consegue me explicar por que que o coach, que era uma pessoa que trabalhava com habilidades e relações de trabalho, né, para melhorar ali as pessoas em ambiente de trabalho e tal, de repente se tornou uma pessoa que dá dicas de vida, de como você enriquecer e, ao mesmo tempo, coisas relacionadas à prosperidade, o segredo, e coisas quânticas e holísticas ao mesmo tempo. O que aconteceu, gente? O Eu que vejo, aconteceu nesse processo? eu vejo duas coisas. A primeira é o desemprego. As pessoas não têm o que trabalhar e buscam o que tem. E outra porque, para mim, parece que esses coaches assim, desse tipo que você falou, parece que é uma grande pirâmide, que um vai incentivando o outro a ser um coach também. E quando você vê, tá todo mundo infectado, como se fosse uma epidemia zumbi. Inclusive, tem coaches de coaches. Sim. E você faz um curso de final de semana, de 4 horas no sábado, 4 horas no domingo, você sai com um certificado de analista comportamental, por exemplo. Um coach analista comportamental. Então, além de ser acessível, vai muito dessa questão do desemprego e do subemprego. As pessoas vão procurar o que dá, né? Ah, eu acho isso muito doido, eu acho estranho demais. Que nem eu disse no começo, eu não sou contra os coaches em si. Eu acho complicado quando o coach sai do nicho que deveria ser o dele e começa a fazer coisas que não tem nada a ver, né, com o que ele deveria estar fazendo e dá umas dicas estranhas para as pessoas que acabam piorando, assim, né, a vida da pessoa ao invés de melhorar. Por exemplo, agora o coach mudou de nome, é um mentor, né, porque eu acho que o coach caiu tanto foi tão criticado, né, que eles começaram a trocar o nome, essas mentorias que tem. Às vezes são mentorias que pressionam tanto a pessoa que acaba fazendo mal para ela, né? Eu acho que o trabalho terapêutico tem muito a ver da pessoa entender os próprios limites, de entender os próprios ciclos, de melhorar o que tem para melhorar, mas sem se pressionar. Eu tenho a impressão que os coaches dessa era que surgiram agora, eles vão totalmente na contramão disso, né? Uhum. Gente, menos mindset, mais terapia. Vocês têm mais alguma pressão que vem na cabeça de vocês? Mais alguma crítica aos coaches? Não, eu já me senti muito pressionado, eu acho que já tá bom por aqui. A Dani está pressionando a gente a se pronunciar mais sobre o assunto e eu não vou me render à pressão dela. Então, a gente vai para o nosso último quadro, que, como o Danilo costuma dizer, é o quadro mais esperado, muito embora Uhum. seja o único que a gente tem, que é o Você Não Pode Ser Sem Deixa de Saber, ser mentira. É o mais esperado. que é quando a gente traz dicas para vocês de coisas que a gente considera importantes, sejam coisas boas ou, enfim, notícias ruins,
que a gente vai dar dicas para vocês de coisas que a gente acha que vocês não podem viver sem saber, assim como a gente também não pode viver sem saber sem isso. E me embananei, mas vocês entenderam, né? Porque vocês já estão ouvindo há um tempo, vocês já sabem como é que funciona. Então, primeiro vamos à dica do Danilo. Danilo. Oi, minha dica. Eu tô na mesma vibe da semana passada. Eu vou falar com a minha galera gamer ainda. A turma aí que gosta de jogar no computador, principalmente. Uma dica que é... Eu Oi? sou gamer. Eu sou gamer. Eu Você joga no computador também? Eu sou jovem. Você joga no computador? Só The Sims. Tá, acho que essa dica pode servir para você também, então. Tem uma empresa chamada Epic Games que ela distribui jogos. E ela tem uns jogos próprios também, tipo Fortnite, que é bem conhecido e tal. E toda semana eles liberam de 1 a 2 jogos, às vezes até mais, dependendo da época do ano, gratuitos para baixar. Você compra ele por R$0. Então ele vai ser seu para sempre, é vinculado à sua conta e tal. E toda semana ele libera jogos grátis. Então eu já peguei todos os jogos do Batman Lego de graça, já peguei GTA, o mais novo GTA V de graça. Se eu não me engano, já liberaram alguma coisa de The Sims também, eu não sei se era para sempre de graça ou tipo por um período de tempo, mas eles sempre liberam alguns jogos que são pagos para você baixar gratuitamente. Não precisa nem baixar, você pode comprar, deixar vinculado à sua conta e o dia que você quiser jogar, você baixa e joga. E fica a minha dica essa, então, para os gamers e para os não gamers também, tudo bom. É só entrar no site epicgames.com que você vai cair direto na store deles lá. Vocês podem até baixar para acessar pelo computador também. Enfim, é isso. A minha dica é essa. E você, Lor, o que a gente não pode viver sem saber? Eu também vou na minha mesma linha de sempre, então eu sempre vou indicando alguma coisa de série, vou mudando as plataformas de vez em quando. Vou falar hoje de Amazon Prime. A série chama Manhãs de Setembro. E só para dizer que tem Lineker. A Lineker como personagem principal, eu acho que não precisa dizer mais nada. Tem bastante a ver com o que a gente falou sobre pressões. Conta aí a história de um filho, né, de um filho de um passado que aparece para uma pessoa trans. Então, e aí? Esse pai que agora, né, performa a mãe. Então, bom, Manhãs de Setembro com Lineker na Amazon Prime. É isso. Com participação da Linda Quebrada também, então... Sim. Vale super. Bem, a minha dica de hoje vai fugir um pouquinho do tema. Eu vou indicar para vocês um filme. É um filme já um pouquinho antigo. Não sei se os meninos aqui já assistiram. Chama The Jonases. Em português foi traduzido como Amor por Contrato. Estou indo na minha cola aqui. Amor por Contrato mesmo. E é um filme que ele mostra como funciona a venda de produtos através das redes sociais. Esse filme é antes do Instagram, tá? Ele é um filme à frente do tempo dele, assim como Minha Bisavó. Mas, se a gente for trazer para os nossos dias de hoje, ele mostra como é que o Instagram funciona, assim, que eles vendem uma vida pra gente que não é real. Então, se você quer entender como é que funciona a vida dos criadores de conteúdo de Instagram, né, desse pessoal que como é que é o nome desse pessoal, dessa profissão hoje em dia? Influenciadores? Influenciador digital, isso. Não é nem criador de conteúdo, o criador de conteúdo está criando algo, né? Mas o influenciador digital, assiste esse filme, tem no YouTube. É um filme mais antigo, então tá lá disponível no YouTube, Amor por Contrato ou The Jonases. E assim, tem uma historinha de amor no filme que não tem nada a ver, claramente botaram ali para ser algo para vender, mas não é importante para a história. E assim, é super forçadinho, assim. O legal da história é a gente entender realmente como é que funciona essa relação das pessoas com a venda de uma vida que não é delas, de produtos que elas não usam, enfim. E é muito legal. Mas vou fazer um parênteses, já que o Danilo comentou sobre a Mãe Arrependida. Esse aqui vai ser minha dica 2. Entra lá no @Mãe Arrependida para você entender um pouco mais sobre maternidade compulsória também, que é o tema de hoje, sobre pressões, né? Que eu acho que também vai ser legal. Isso no Instagram? Isso, no Instagram. Mãe Arrependida. É muito legal, porque ela fala justamente sobre essa questão que o Dan trouxe, né? Que ela ama a filha dela, mas ela odeia a maternidade, né? E muitas pessoas questionam assim, mas como? Não tem como. Não, tem como sim.
tem como você amar o seu filho e odiar toda a pressão que existe sobre a maternidade, né? Principalmente quando existe só sobre a maternidade e não tem igualdade nenhuma em relação à paternidade, por exemplo, né? E as pessoas questionam, nossa, mas a sua filha está ouvindo isso, está traumatizando, sendo que a filha dela já falou, já explicou, a filha dela já apareceu no Instagram dela falando, gente, a minha mãe me ama, o que ela não gosta é da pressão, da maternidade, né? Então, se a filha dela já entendeu, não sei por que o resto não entendeu ainda, mas é um Instagram muito legal da gente seguir e de entender como é que funciona a maternidade compulsória e pressão em cima das mães e tal, é bem legal. Mais alguma dica final, alguma crítica, queixa? Não, vou reforçar aqui, menos mindset, mais terapia. Muito bom. Bem, então, minha dica final para vocês é entrem no nosso Instagram, para vocês se conectarem com a gente faz alguns posts lá para interagir com vocês a respeito dos temas que a gente discutiu. Vai seguir também o nosso podcast no Spotify, para você sempre receber, né, quando a gente, para aparecer lá no seu feed do Spotify, quando aparecer episódios novos às sextas-feiras. E principalmente vai se inscrever no nosso canal no YouTube. Já que a gente está falando de pressão, a gente só não conseguiu o nosso nome próprio, né, o nosso URL próprio, por culpa de vocês, porque vocês não estão se inscrevendo e dando a dica para outras pessoas se inscreverem. Então, por favor, façam isso. Estamos pressionando vocês, estamos pressionando. Estamos pressionando vocês. A gente, né, quer chegar para que a gente consiga, né, no nosso URL. É o URL mesmo, né, gente? Porque eu sou muito goiaba de tecnologia. É isso. Uhum. Beleza, o nosso URL próprio, a gente precisa de um número específico de inscritos, então se inscreve lá, por favor, dá uma força para nós, vai também curtir os nossos vídeos e é isso aí. Acho que a gente se vê numa próxima. Deem tchau para as pessoas. Só colocando aqui, quem seguir a gente no Instagram e se inscrever lá no canal do YouTube, aumenta a chance de 50% em ganhar o primeiro milhão antes dos 50 anos. Só assim, deixando no ar. Está comprovado quanticamente. A física quântica disse isso. Eu acho que vale a pena, Então é isso, gente. A gente se vê na próxima sexta-feira. Tchau. Tchau. Bebam água. Eu quero ter 1 milhão de inscritos e bem mais forte que cantar. Isso você corta, Danilo. Vou cortar sim. Eu falei. Tchau, pessoal. Do churrasco gay.